Olá, boa tarde. Nós voltamos a informar você sobre a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula determinadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, por entender que elas não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras. Fachin determinou o envio dos processos para a Justiça Federal do Distrito Federal. O Júlio Mosquera está em Brasília e tem mais detalhes ao vivo dessa decisão. Júlio, boa tarde. Boa tarde para você, Renato, e para todos que nos acompanham. Como você já afirmou, Renato, o ministro Edson Fachin, relator dos processos, afirmou que os casos não têm relação direta com a Petrobras e que, portanto, não poderiam ter tramitado na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. O ministro lembrou que diversos processos deixaram a Vara do Paraná pelos mesmos motivos, desde o início da Operação Lava Jato, que não é uma decisão que beneficiou exclusivamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se trata de uma decisão apartidária e que outros casos já foram beneficiados pelo mesmo raciocínio, pela mesma decisão em processos ao longo desse período. O ministro afirma que, com as recentes decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente, no caso o ex-presidente Lula, deva ter a jurisdição prestada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. Essa é a afirmação do ministro. Em um dos pontos, Fachin lembra também que acusações contra Lula envolviam muitas outras empresas além da Petrobras. Ele cita o ministro Luiz Edson Fachin: a conduta atribuída ao ora paciente, qual seja viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não era restrita à Petrobras, mas a extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios. Com isso, ficam anuladas as quatro ações, os 4 processos que tramitavam na 13ª Vara Federal de Curitiba. Renata. Exatamente, Júlio. Com essa decisão, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Então, agora os processos vão ser analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Com a decisão do ministro Fachin, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Você terá todos os detalhes ao longo da programação no Jornal Nacional. Até já.